E oi, Bruno, tudo bem? Eu sou joia. Bruno, seja muito bem-vindo aqui. Bruno, você sabe que antes de começar aqui, eu preciso te fazer uma pergunta clássica, né, Bruno? Você confirma para mim se você é aluno do método PhD nos Estados Unidos, está devidamente matriculado e fazendo as atividades? Sim, eu estou fazendo e estou matriculado. Tá. Então tá elegível para participar aqui com a gente. Bruno, vou te explicar como é que funciona aqui. Eu fico super feliz de falar com vocês, de ouvir as histórias de vocês. E eu realmente preciso ouvir você primeiro para eu poder te ajudar. Então eu gosto de ouvir e aí eu consigo te dar as respostas de acordo com a sua história, de acordo com a sua trajetória. Não dá para dar uma resposta genérica. Então a sua resposta aqui vai ser de acordo com o que você me contar, de acordo com o que você abrir para mim da sua história. Então eu vou começar te perguntando e você vai me falando. Qual que é a sua área, Bruno? Primeira coisa. Atualmente eu sou médico, né? Sou médico de família e acabo cuidando muito de questões de saúde ocupacional também, porque eu trabalho dentro de uma empresa. Então, e gosto muito de saúde pública. Então, se eu fosse te dizer exatamente o que eu estou buscando, seria alguma coisa ou relacionada à saúde pública diretamente, mais geral, ou algo mais focado em occupational health, né, alguma coisa de saúde ocupacional. Fora isso, eu tenho um background de prévio me formei em educação física um bom tempo atrás, e tenho uma pós em saúde pública já, e tenho terminando agora uma outra pós em saúde corporativa. Você tem uma pós em saúde pública já? Sim. Bruno, fala aqui para mim, o que te fez entrar para o método? Você, como médico, você sabe que fazer um PhD nos Estados Unidos não te permite clinicar, não te permite prática de medicina nos Estados Unidos. Claro que a gente tem alunos que querem praticar medicina nos Estados Unidos, a gente tem até a história da Carmen lá. E a gente sabe, a gente explica para vocês que são nossos alunos médicos que o PhD, um mestrado em saúde pública, por exemplo, ele é uma super ponte para você clinicar, fazer prática clínica nos Estados Unidos. A prática clínica nos Estados Unidos, a gente sabe que envolve, né, todos aqueles steps, step 1, step 2, step 3. E engraçado que os estudantes de medicina nos Estados Unidos também têm que fazer esses steps, ou seja, não é exclusivo para quem é brasileiro. Mas você estando nos Estados Unidos, os nossos alunos que querem praticar medicina, eles são cientes que o mestrado e o doutorado, eles são uma ponte para a prática. Eles não te levam até a prática, eles são a ponte para a prática. Você ciente disso, por que você quis mesmo assim entrar no método? Questões do Brasil, acho assim, eu penso muito tempo ir para algum outro local. Pensei algumas vezes ir para a Europa e eu não sou tão, eu gosto muito do que eu faço, mas eu sei aprender outras coisas, eu não tenho problema em fazer outras coisas, né? E acho que eu tenho 2 filhos, sou casado, então a qualidade de vida eu acho que é um ponto que é muito importante nessa transição. É difícil porque realmente eu tenho uma condição relativamente bem estabelecida, e às vezes é ruim você falar, puxa, e em alguns momentos eu pensei até em ir, não sei, para ver o que eu faria, sem ter muita perspectiva do que fazer, e aí pensando mais em contexto de Europa. E depois, algumas vezes já tinha flertado com vocês no passado, depois vi de novo essa questão acho que no começo desse ano, novamente, falei, poxa, talvez fosse um caminho também muito interessante, que você conseguiria alguma condição já melhor do que ir sem nada, né, e com toda a parte legalizada de você poder ter uma qualidade de vida, poder colocar as crianças na escola, enfim, morar por um período num país que é um pouco diferente do Brasil, né, nesse sentido, e é muito mais essas questões que eu busco, e não, é claro que eu gosto muito dessa área de estudo, mas também não, eu gosto de várias coisas, sempre gostei de muita coisa, então não é um impeditivo eu não praticar medicina, e quem sabe no futuro também, eu acho que eu não faria, mas quem sabe no futuro também poderia realmente atuar como um preparativo, né, nesse momento. Por mais que eu acredite que sim, durante o PhD, ainda mais se você estivesse fazendo um Research Assistant ou Teaching Assistant, é complicado você com um PhD. Com essas outras condições, você ainda estudar para mais uma coisa. Nada é impossível, mas eu acho que não seria o momento.
E pensando ainda por cima que um PhD são 4, 5 anos, né? Ou seja, você teria 4, 5 anos para realizar pelo menos os 2 primeiros steps. Então, é muito mais possível do que se você estivesse no Brasil. Se você estivesse no Brasil, falando português, né? Sem carta de recomendação de professor americano, seria muito mais difícil. Então, me fala aqui, Bruno, você tá ok com o seu PhD em saúde pública? Existem outras áreas que te atraem? Você já parou para pensar em outras áreas? Porque eu vejo aqui com o seu perfil, você falou que tem um pós em saúde pública e pós em negócios. Como é que é? Gestão de saúde corporativa. Na verdade, é muito mais para entender como a saúde atua dentro das empresas e talvez até ser um caminho mais para frente que eu imaginava no mercado profissional. Você já pensou em alguns outros programas, além só de Public Health? Eu olhei um pouco em ciências básicas e farmacêuticas e tal, porque inclusive, eu trabalho dentro de uma farmacêutica, não diretamente com o negócio da farmácia, eu trabalho com a saúde, que não, na verdade, das pessoas, mas, assim, é algo que me chamou um pouco a atenção. Mas, de novo, eu acho que esbarra muito no meu leque de pesquisa, meu leque de práticas de pesquisa nessas áreas enfim, de ciências básicas e tal. Não é a coisa que eu mais gostaria de fazer, tá? Isso é verdade, mas também, como eu te disse, eu já mudei tanto de área, já fiz tanta coisa e eu sou muito aberto a essas mudanças, contanto que você tem um objetivo maior, e o meu objetivo maior seria realmente ter uma mudança de país. Está aberto às várias áreas, você não tem muito, você não tá muito certo da área de pesquisa que você quer. Eu gosto muito está aberto. Eu gosto muito de saúde pública. Eu te falar pra você, poxa, se é isso, a saúde pública é o mais interessante. Mas eu fico também pensando, o background que a gente tem acadêmico não, de saúde pública é diferente o contexto de saúde pública americana, é diferente o contexto de saúde pública brasileira. Às vezes eu fico até pensando, poxa, como que eu vou escrever sobre essas coisas, né? Eu vou ter uma profundidade nessas coisas a nível doutorado, né? Se talvez eu nem conheça tão bem a parte da saúde pública americana, que é bem diferente da brasileira, né? Muitas vezes. Não, com certeza, mas você não precisa conhecer, né? Quando você entra no PhD, depois que você entra, que você vai virar um expert. Depois que você entra, que você vira um especialista. Você não precisa ser um especialista para entrar no PhD. Você não precisa saber tudo de saúde pública para entrar no PhD de saúde pública. Depois que você entrar, que você vai ser um especialista, ele vai saber tudo. Aí tem que saber mesmo. Aí não tem desculpa. Não, mas é que eu não sei se para mim a visão que eu tenho do Brasil, eu sempre protelei um pouquinho, pensei muito tempo em fazer mestrado, doutorado, logo depois que eu saísse da faculdade, falei, mas eu achava que eu precisava conhecer coisas e ter dúvidas práticas e saber as coisas, porque eu vejo muita gente saindo que não sabe nem o que está acontecendo, às vezes entra numa pesquisa, enfim, aí segue a vida, né, mas para mim a ideia disso era ter uma dúvida própria, né, você criar uma coisa sua, você fala, poxa, eu preciso entender como que eu faço para melhorar determinada área, ou como que eu faço para melhorar determinadas coisas, né? Essa é a minha ideia de mestrado, e aí eu acho que as pessoas, pelo menos no Brasil, eu acho que as pessoas têm alguma certa preparação prévia, né? Até porque você tem que escrever, como eu te mandei a dúvida, o projeto de mestrado, você tem que ter todas as outras, não sei, as outras coisas, ou estou muito enganado, assim. Não sinto. Eu fiz mestrado aqui no Brasil, a Zara fez mestrado, né? Temos vários colegas que fizeram mestrado, não sinto. O mestrado no Brasil acaba sendo aquele negócio assim, o cara que sai da graduação e aí tá meio sem o que fazer. Pouquíssimas pessoas vão fazer mestrado por paixão, né? Porque tem uma coisa que incomoda dentro dela ali, de assim, nossa, eu tenho uma questão que eu gostaria que fosse melhorada. Ninguém, que a gente se forma ali com 21, 22 anos, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, têm essa maturidade de ter assim, eu preciso resolver um problema, eu tenho esse problema na minha área que eu preciso resolver. A gente acaba indo para o mestrado justamente uma atrás da outra ali, porque acabou a graduação e aí tá meio sem o que fazer, vai fazer o mestrado. E aí é justamente por isso que o pessoal fala muito pra gente, assim, meninas, tem que ser, como é que é o negócio de idade? Eu tenho, né, 34, 35, 38, 40 anos. Nunca vi pessoa fazer mestrado com 40 anos. Ninguém faz mestrado. Realmente, no Brasil, ninguém faz mestrado com 40 anos. E aí as pessoas no Brasil fazem graduação, mestrado e doutorado, uma depois do outro. Aí é por isso que você vai lá no curso de pós-graduação na Universidade Brasileira e é um monte de novinho. Mas assim, a minha ideia é muito essa, né? Talvez
sei lá, eu fugi muito do mestrado um pouco por conta disso. E aí eu fui com essa ideia, até uma das questões que eu te mandei, você falou, puta, o que eu vou chegar lá? Não cru, porque eu acho que eu tenho agora uma bagagem muito boa até, pensando em saúde pública, em prática, em teórica, enfim, várias questões aí. Mas essa que eu fico com um pouco de receio, né, às vezes, de como escrever sobre isso, ainda mais numa outra língua, né. Até uma das coisas que eu perguntei para vocês é quando vocês escrevem, se vocês tendem a escrever em português, porque é diferente o raciocínio em geral, quando você aprende uma segunda língua, né. Ou vocês escrevem em inglês, enfim, né, ou em português e depois pensam em traduzir, né. Essa depois é uma das questões que eu mandei para vocês. Qual que era a sua questão? Como que se a gente escreve em português ou se a gente escreve em inglês? Quando você escreve alguma coisa que seria um conteúdo acadêmico, vocês escrevem em português e pensam em português, escrevem em português, traduzem depois, ou vocês vamos dar um passo atrás, então, primeiro. Para a gente se inscrever para o mestrado e doutorado nos Estados Unidos, a gente não precisa escrever projeto. A gente não precisa escrever conteúdo acadêmico. Você não escreve nada em linguagem acadêmica, você escreve tudo em primeira pessoa e tudo, né, o basicão. Agora, quando você está na academia, quando você entra na academia, você não vai ter que escrever nada muito extenso nos primeiros anos, no primeiro ano, pelo menos. Você não tem que escrever nada muito extenso. E aí acaba que a gente fica escrevendo bastante em português, que a gente não tem prática ainda. E é muito ruim, porque a linha... E aí eu fiz, quando eu fui para a LSU, meu inglês era bem ruim, e a LSU me colocou para fazer lá 4 semestres de inglês. E eu tinha uma professora, ela era muito fofinha, a dona Glória. Ela era os últimos anos dela, e ela me deu aula os três semestres seguidos de inglês, do 0 até o mais avançado. E aí, quando ela foi explicar lá sobre as linguagens, ela foi explicar como que cada língua pensa. O americano não, a língua anglo-saxônica, né, que é o inglês, ele pensa de A para B, uma linha reta. O americano pensa como que eu faço a pessoa entender o ponto A e chegar no ponto B. Ele pensa assim, ele pensa reto, ele fala reto. E aí ela fala que as línguas românticas, que é a nossa língua, que ela desenhou vários desenhinhos, e eu me lembro exatamente, porque depois ela falou do asiático, ela falou das outras línguas lá. Ela desenhou um círculo, assim, como se fosse um caracol, sabe? Que a pessoa vai lá e depois volta, vai lá e depois volta, vai lá e depois volta, vai lá e depois volta. E aí, isso ela estava explicando para a gente por que a gente tem que parar de escrever na nossa língua. Porque a nossa língua, o jeito da gente pensar na nossa língua, que é a língua romântica, era esse jeito que era um caracolzinho, assim, vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta, enquanto que na língua anglo-saxônica é direto ao ponto. E aí, no primeiro ano do seu PhD, Bruno, você vai escrever português, aí você vai começar a mixar. Aí você começa a escrever um pedaço, um trecho em português, um trecho em inglês, um trecho em português, um trecho em inglês. E aí você vai começar a escrever 100% em inglês. É mágico. Você pensa em inglês. Sabe essas pessoas que vão lá para os Estados Unidos e ficam 6 meses aí volta falando que esqueceu as palavras? Isso é mentira. Porque ninguém vai ficar 6 meses nos Estados Unidos e começa a esquecer as palavras em português, começa a pensar como é que esquece que pensa em português. Isso é mentira. Agora, depois que você passou 5 anos nos Estados Unidos somente escrevendo em inglês, porque pensa, você vai escrever e-mail, é inglês. Você vai resolver um problema de uma conta de luz, é inglês. Você vai escrever um negócio para disciplina, é inglês. Aí você realmente começa a pensar e a escrever em inglês. E aí como você vai praticar muito, e muitas pessoas vão dar feedback nos seus textos, muitas, e é assim que você vai aprender, e vai ser muito ruim no começo, e é assim mesmo. E como eles vão dando muito feedback, você vai pegando o jeito ali. Parece que é muito devagar no começo, e aí depois dá um giro muito rápido, e você fala, putz, agora eu escrevo em inglês, sou fluente, né? Escrevo aqui 25 páginas em 1 minuto. Nossa, é muito legal, Bruno, assim, depois que eu me formei no meu PhD, eu arrumei um outro emprego numa outra área, diferente da minha, e esse professor que era o meu chefe, ele achava que eu escrevia muito bem. Ele falava, nossa, mas você escreve muito bem. E eu escrevia os artigos científicos, assim, de forma rápida. 2 dias eu escrevi um artigo científico. Ele falava, nossa, mas você escreve muito bem. E eu falava, porque você não viu minha evolução. O meu orientador lá de PhD que sofreu, porque ele pegava os meus textos lá e não entendia nada. Não entendia. Ele falou para mim, eu não entendia nada que você falava nos seus textos quando você escrevia. Graças a Deus você melhorou. E a gente melhora porque a gente se esforça, a gente pratica. Mas é isso, Bruno, você vai pensar em inglês. Depois, no final, você não vai escrever nada em português. Mas você tem esse tempo para escrever durante o doutorado, aprender durante o doutorado.
Ó, Ninguém vai te cobrar no primeiro ano, assim. não, imagina, ninguém vai te cobrar. Ninguém. Nem os professores da disciplina que você faz te cobram. Nem ele. Eu lembro que eu fiz uma disciplina, eu já tinha 1 ano de doutorado. Ou seja, eu não estava boa de jeito nenhum, porque eu fui muito lenta. Eu fui muito lenta, porque o meu inglês era muito ruim. Se você tem um inglês intermediário já, você já vai estar melhor. Só que o meu inglês era muito ruim, era de verdade, assim, era muito ruim. Eu fiz uma matéria de biologia molecular e esse cara, ele era muito foda. Ele foi um dos caras que participou da criação do PCR. Então, ele era uma autoridade na área. E para essa disciplina, toda semana a gente tinha que fazer um relatório e esse relatório tinha que ter no mínimo 30 páginas. Isso no primeiro ano. E eu escrevi essas 30 páginas e ele corrigia, ele sendo essa super autoridade, ele falava, eu não entendi o que você quis falar aqui, refaz, eu não entendi qual que era essa sentença aqui, refaz, ó, mas o conteúdo aqui no geral tá ok, me dava super feedback. Então, assim, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu sei, eu entendo a sua preocupação, porque eu tinha essa preocupação. Como é que eu vou chegar lá e vou fazer um trabalho em inglês, né? O meu inglês é muito ruim. O meu inglês E ainda você pega esses caras tudo foda, assim, né? Você fala, meu, vou eu lá que nem inglês sei, eu sei um pouco, mas nem inglês sei direito e vou escrever para eles. E você escreve, e você tem que escrever, porque, né, faz parte do seu dever como aluno escrever. Mas, assim, Bruno, fica tranquilo, eu entendo a sua preocupação, e não vai ser só você, você vai ver que vai ter um outro aluno lá também que vai estar super preocupado, que acabou de chegar, sei lá, do Vietnã, e não está sabendo escrever inglês propriamente dito, e vai estar na mesma situação. Então, assim, fica tranquilo, no final você vai escrever em inglês e vai ser maravilhoso. Bruno, eu queria te fazer mais algumas perguntas aqui e aí depois você entra nas suas perguntas. Você fez educação física, depois você foi fazer medicina, depois você você é médico da família, tem essas 2 pós-graduação. Você tem alguma experiência nessa sua trajetória aqui de ser monitor de disciplina, de participar de alguma iniciação científica, de participar de algum laboratório, de ajudar em algum laboratório, qualquer laboratório, não iniciação científica só. O pessoal acha que iniciação científica é só o que a gente ganha bolsa. Não. Lá e fiz alguma coisa em algum laboratório. Você tem alguma dessas coisas? Você não me falou? Eu fiz na educação física logo de cara, eu lembro que, mas não tenho nem certificado, não tenho nada, mas assim, logo de cara eu lembro que eu estava tentando ajudar em algumas pesquisas, eu lembro que a gente fazia mexer com os ratinhos lá, enfim, de hipertrofia, mas enfim, não tenho isso. Quando que você se formou em educação física? 2002. Faz só 20 anos. 2003. É que teve licenciatura depois também, aí mais 1 ano e meio. Beleza, mas 2003. Você tem que entender que por mais que você ache que para você hoje na sua vida isso não é relevante, você precisa me contar, porque senão não faz sentido a sua história. E você precisa... E eu preciso saber, porque daí eu posso te falar exatamente o que você pode filtrar ou não. Mas pelo menos isso aqui você tem que falar. Tá, você entrou na educação física, por que você resolveu fazer educação física? Porque eu tinha acabado de sair da escola, não sabia o que fazer e acabei entrando na isso mesmo. Era isso, exato. É isso mesmo. Aí mas eu você falei, tinha uma afinidade pelas áreas da saúde pública já. Sim. Sempre gostei. Não, gostava de esportes, eu achava que era por aí a coisa. Daí eu falei, vou fazer isso. Aí eu pensava em fazer alguma coisa em fisiologia, entrei com esse pensamento, né, seguir carreira em fisiologia do esporte, ou fisiologia, enfim, do ser humano, enfim. Aí no meio do caminho, meio para o fim da educação física também, eu comecei a me interessar um pouco mais com antropologia, outras questões de gênero, de corpo. Aí entrei em grupos de pesquisa também, mas também é outra coisa que eu nem sabia o que ia dar, eu achava que eu ia continuar naquela área. Só que aí eu gostei muito de educação, aí eu estava acabando e eu entrei na licenciatura, comecei a gostar muito de educação. Aí falei, beleza, acho que agora é esse caminho. Eu entrei para dar aula em escola pública e, assim, para mim, passei no concurso, para mim foi quebra de paradigmas, eu falei, preciso mudar minha vida, não dá, não consigo acreditar nisso, não consigo estudar numa coisa dessa. Foi aí que eu fui parar na medicina, né, na verdade. Nesse meio tempo, eu cheguei a trabalhar com psiquiatria, dois lugares diferentes, uma clínica de internação, um hospital dia, né, e aí eu falei, não, eu vou fazer medicina. Foi aí que eu fui para a medicina. Fiz toda a graduação. Na graduação, fiz monitoria de bio... Do que eu fiz? Eu acho que eu fiz 1 ou 2, agora eu não me lembro exatamente. Citologia, e eu acho que eu fiz mais uma. E eu acho que a outra foi medicina de família mesmo.
não tenho certeza absoluta, mas fiz. Depois a gente teve uma iniciação que era, não era PIPIC, PET Saúde. Era um negócio mais uma extensão, né? Era uma extensão. Era um tipo de extensão, e se eu não me engano, eu acho que tinha bolsa nessa época, assim, tá? E aí, enfim, no fim da faculdade ainda eu entrei comecei a trabalhar, a gente não consegue trabalhar muita coisa em medicina, mas eu comecei a trabalhar num negócio que era de CIT, que era Centro de Informações Toxicológicas, que a gente fazia plantão. Ainda na graduação. Na graduação, ainda ao final da graduação. Formando, eu fiz em Porto Alegre essa faculdade, tá? Só de medicina, eu voltei para São Paulo, sou de São Paulo. Entrei logo de cara na residência de clínica médica, saí logo de cara 1 mês e meio depois que eu queria trabalhar, estava cansado de ser aluno nessa época, eu pensei, quero trabalhar, quero ver a prática mesmo, né? Aí eu fui para medicina de família, já comecei a trabalhar em posto na época. Depois, no ano seguinte, falei, não, acho que eu ainda quero tentar outra coisa. Eu entrei na residência de anestesia, fiz quase 1 ano de anestesia, também larguei, eu sou um largador oficial. Aí sim, eu falei, não, eu gosto mesmo de saúde pública, gosto de atender pessoas, gosto de estar junto com pessoas, e assumi que eu me tornaria um médico de família. Trabalhei por muito tempo em posto de saúde, 4, 5, 6 anos mais ou menos. E aí depois de posto de saúde, as empresas começaram a ter um pouco mais de atenção primária agora em contexto de saúde suplementar, então convênios, né? Então a primeira que eu fui foi para a Mil, depois que ela tinha sido comprada pela United Healthcare, eles abriram isso, né? Então tinham médicos de família, ainda tem os médicos de família. Depois eu saí dela, hoje eu trabalho pelo Einstein, só que dentro de uma empresa, né? E aí na empresa a gente tem um serviço de atenção primária para os funcionários, só que também aí eu comecei a me envolver muito mais com o modelo de saúde ocupacional, agora lá, né, porque a gente pensa um pouco, eu faço coisas de saúde ocupacional, tanto que talvez em mais 1 ano eu tire também o título de médico do trabalho, que eu acho que também é outra coisa que poderia me ajudar. E isso, assim, a gente trabalha com saúde pública, mas talvez dentro de um contexto hoje mais restrito de uma empresa, né, pensar no como promover saúde, como desenvolver saúde, como cuidar de agravos, nesse contexto mais específico e mais delineado, né. Em relação ao médico de família, eu não acabei não fazendo residência, mas eu tenho título também, por conta no Brasil você consegue, depois de um tempo, fazer títulos, né, e aí nesse meio tempo também eu fiz a pós de saúde pública, e agora nesse mês termina essa outra que eu tô fazendo de saúde corporativa. Eu não entendi esse gap aqui entre você sair do hospital público e aí você fez alguma coisa com os planos de saúde. Então, na verdade, sim, né? Foi uma transição. Eu fazia mais ou menos a mesma coisa que eu fazia, a gente começou a fazer como um plano de saúde, né? Porque é médico de família, aí nos Estados Unidos é médio, né? Também tem, mas tem. Você pensar em o Kaiser Institute, algumas coisas assim, né? Eles acabam tendo um pouco essa questão da atenção primária como porta de entrada de sistema de saúde. E é isso, na verdade, os planos começaram a ter isso, né? Terminou faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu entrei como plano de saúde para trabalhar dentro da minha. Você, tipo assim, começou a sua prática privada. Isso, prática privada. Eu saí desse mundo de posto de saúde e fui trabalhar numa assistência privada. Também fiz a transição depois para o Einstein, que também, o mesmo modelo de tipo de atendimento, só que logo depois eu fui para dentro da empresa, que é um pouco diferente. Prática privada. Então, tipo assim, você tinha seu consultório que você atendia. Mais ou menos, eu era contratado pela própria plano. Eu era funcionário do plano de saúde, eu atendia dentro de uma unidade do plano de saúde. Veja bem, já identifiquei aqui o seu desafio. Qual que é o seu desafio? Você passa pelas coisas como se elas não tivessem importância. Porque parece que aconteceu há muito tempo atrás, e aí você passa pelas coisas meio atropelado, meio como se não tivesse importância. É tudo bem que você tem uma história muito bem extensa, um currículo super extenso, super completo, mas aí você vai passando. Só que cada coisa dessa tem um significado, e cada coisa dessa ajuda a construir quem o Bruno é hoje, porque o Bruno, ele só tá aqui hoje nessa posição, com toda essa bagagem que ele tem de atendimento de milhares de pessoas,
de realmente ajudar milhares de pessoas, e depois de ter ajudado milhares de pessoas, ter percebido que ele pode fazer ainda mais através de estudando um PhD, como que eu posso ajudar ainda mais essas pessoas, né? Como que eu posso melhorar ainda mais esse sistema? Só que toda a sua história tem que te trazer até aqui, até o seu PhD. Toda a sua narrativa, do jeito que você narrou para mim, Bruno, não vai dar. Nós vamos ter que melhorar essa narrativa. Do jeito que você narrou para mim, ficou parecendo assim. E é isso. E estou aqui hoje, quero ir para os Estados Unidos, porque Brasil, Deus me livre, né? Todo mundo quer sair do Brasil, ninguém vê a hora de sair do Brasil, ainda mais, né? Vai saber o que nos espera aí o ano que vem. Mas eu preciso que você realmente respire fundo e encare a sua narrativa como algo importante, né? Eu fiz educação física. Por quê? Porque eu era criança e não sabia o que tinha para fazer. Ótimo, realmente a realidade é essa. Todo mundo é assim. A gente faz as faculdades que a gente faz, que a gente é obrigado a escolher, que a gente tem 18 anos, ninguém sabe o que é da vida quando tem 18 anos. Beleza, isso é um argumento válido? É. Eu tinha uma afinidade, né? Eu, Bruno, tinha uma afinidade pela área da saúde, né? Pela biomédica. E tanto é que primeiro eu me interessei pela fisiologia dentro da educação física. Então, assim, olha como a sua primeiro interesse em fisiologia e logo em seguida o seu interesse em antropologia, dá uma olhada, o ser humano é um complexo você. Que pessoas se interessam por fisiologia e logo em seguida se interessam por antropologia? Poucas pessoas. Então, como você é um ser humano interessante. Todo mundo acha interessante. As pessoas geralmente, né, seguem uma linha lá. Eu gosto de fisiologia, eu gosto de bioquímica, eu gosto de biologia celular, genética. As pessoas gostam disso. Elas ficam no nicho dela. Então, você, lá na educação física, né, o seu primeiro interesse foi na fisiologia, logo depois na antropologia, logo depois na educação. Tudo isso, se você juntar fisiologia, antropologia e educação, tudo isso é saúde pública. Tudo isso junto te leva até a saúde pública. E aí você sempre gostou de educação, foi lá para o ensino público, foi um desastre, uma frustração, e aí você vai contar, porque você tem experiência, né? Como que é a educação no Brasil. E para mim, é muito claro na minha cabeça como que tudo isso, lá de 2003, que aconteceu lá em 2003, quando você se formou, foi trabalhar na educação, como tudo isso corrobora para hoje, em 2022, né, 19 anos depois, você querer um PhD. Lá atrás, já começaram os seus incômodos internos. Lá atrás. Bruna, a sua história é muito sólida, porque ela começa há 20 anos atrás. Então, a gente precisa explorar toda essa sua história. Então, eu quero que você construa a sua história dessa forma cuidadosa. A narrativa que eu tô te falando aqui, é essa a narrativa que você tem que mostrar. Que lá atrás você já tinha um incômodo. Que essas coisas que você fala assim para mim, eu comecei na clínica médica e parei. Isso aí, questão de desistidor oficial, alguma coisa assim. Que eu comecei a anestesia e parei. Não é que você é um desistidor oficial, é que você tem um incômodo interno, que aquilo ali não tá suprindo o negócio que você quer resolver no mundo. Aquilo ali não supre aquela vontade que você tem de consertar o que tá ali errado no mundo. É isso, não é que você tem que ver dessa forma. É que eu entrei na clínica médica, porra, não era aquilo, né? Eu queria já pôr a mão na massa, eu não queria mais ficar ali recebendo. Eu já tinha recebido demais, eu tinha recebido 4 anos de educação física, eu tinha recebido 5 anos de medicina. Cara, eu já tava por aqui, né? 6 anos de medicina, eu tava por aqui. Eu queria dar para a pessoa, eu queria resolver os problemas das pessoas. Não é que eu larguei porque aquilo ali não, né? Não é que eu larguei porque aquilo ali não tá. Realmente, aquilo me causou um incômodo. Aí eu fui resolver os problemas das pessoas. Mas aí eu continuei incomodado, porque eu sozinho não resolvi o problema de todo mundo. Eu sozinho não era nada. Aí eu fui fazer uma outra residência, fui tentar anestesia, né? Fui tentar ali sair mais um pouco desse meu incômodo que era ver as pessoas, ver a saúde pública no Brasil, o estado que era a saúde pública no Brasil. Aquilo me gerava um incômodo, ver a saúde pública no Brasil. Eu fui tentar uma área que eu conseguia me excluir um pouco mais da saúde pública no Brasil. Não consegui, porque a saúde pública no Brasil me chamou de volta. E eu fui de novo, né? Fui ser médico da família, eu fui tentar. E aí você vai contando a sua história até você chegar na saúde ocupacional que você chegou hoje, né? Na prática que você hoje, nas ferramentas que você desenvolveu, no seu foco hoje, que é uma coisa muito mais, eu imagino, né? Uma coisa muito mais preventiva. Tô certo ou tô errado? Ou não é? Ou seu foco As duas coisas. Tanto
curativo, mas acho que a questão, realmente, se você não abordar a prevenção, e ela não é abordada normalmente dentro desse mundo corporativo, né? Então, são ambientes que enlouquecem as pessoas, e a única coisa que eles querem que a gente faça é mande ela para o psicólogo, dá um remédio e fala para fazer atividade física, ao invés de a gente cuidar do ambiente, né, que tá. Então, no que você faz hoje, você vê um problema. Você tá ali vendo um problema no que você faz hoje. O que você pode fazer para resolver esse problema? Não, você pode fazer nada. Você não vai mudar o mundo corporativo. Qual que é a forma que você pode ajudar? Fazendo uma pesquisa. Fazendo uma pesquisa. Então, assim, desde lá de quando você entrou de 2003, quando você se formou em educação física, tudo a sua trajetória você culminou no PhD. O PhD é o que você precisava para você conseguir ajudar nesses problemas que existem no Brasil, que existem em tudo. Agora, você falou que você quer um PhD em saúde pública. Eu vou te falar, saúde pública é maravilhoso, porque quando você vai aplicar para saúde pública, existe um sistema unificado. Já ouviu falar? Não. As escolas de saúde pública, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, tem a escola de saúde pública de Harvard, aí tem a escola de saúde pública, né, de Yale, tem a escola de saúde pública da LSU, a LSU tem uma escola de saúde pública. Grande maioria das universidades tem uma escola de saúde pública. Em vez de você entrar no site de cada universidade e criar a sua senha, criar o seu login, enviar suas cartas de recomendação, enviar a sua carta de motivação, em vez de você fazer isso para cada universidade, existe uma única conta que você cria num sistema que chama Sofas. E aí essa menina que gravou essa aula, que passou em saúde pública, ela usou esse sistema, e essa aula é justamente para explicar como que você usa esse sistema, porque você, Bruno, vai usar esse sistema. Então, em vez de você criar um login e uma senha em 15 universidades, você vai criar um login e uma senha nesse sistema, nesse site, que chama Sofas. Eu me deparei algumas vezes alguma coisa falando do Sofas nas buscas, assim, mas eu achei que fosse alguma coisa específica dos PhDs em geral, né? Os PhDs em saúde pública, eles usam esse sistema do Sofas. Então, você entra lá no Sofas, cria um login, cria uma senha, e aí coloca lá suas cartas de recomendação, coloca o seu CV e fala lá, coloca a lista das 15 universidades que você quer aplicar. E aí ele vai abrir uma abinha para as 15 universidades que você vai aplicar, você vai subir um SOP para cada universidade, mudando lá, né, colocando as especificidades de cada universidade. E aí você clica em submeter, ela envia a sua aplicação para as 15 universidades. Então, é uma vez só que você faz. Então, saúde pública é tão forte nos Estados Unidos, tem tanto programa, que eles fizeram isso. Os programas se unificaram. Então, esse sistema manda para todos os programas que você escolher mandar. Só que você precisa explorar outras áreas também. Por exemplo, a gente teve uma aluna que passou, não sei se você viu ali na biblioteca de mentores, que ela passou em Community Health. Sim, tem. Em Miami, se eu não me engano, acho que também tem muito desse nome e tal. Ela passou em Nova York, em Community Health. Então, ela está indo lá fazer um PhD em Community Health. A gente teve uma outra mentorada que passou no PhD em Saúde Integrada. Saúde integral. Uma coisa que também, nessa parte, às vezes eu penso também no Occupational Health. Tem algumas áreas também que tem essa nomenclatura também, que talvez... Se eu não me engano, a gente tem uma mentorada que passou numa coisa, se não chama Occupational Health, chama uma coisa muito parecida. Ela passou também. Então, assim, eu tô te dando... Eu não sei se você já pensou nisso, eu não sei se está nas suas dúvidas aqui, eu não olhei suas dúvidas aqui ainda. Então, assim, são áreas para você expandir a sua busca. Uma outra área que uma mentorada nossa passou, e que tem essa pegada de saúde integrativa, de saúde da comunidade. Ela passou no programa de kinesiologia. O departamento é de kinesiology, que seria de... Kinesiology. É quase uma bioquímica, biomecânica, quase, assim, do movimento, tudo do movimento seria, né? É educação física, ela é formada em educação física. E aí ela passou nesse departamento de PhD, mas dentro do departamento de kinesiologia, tinha vários programas, né? E tinha programa de biomecânica, tinha programa de fisiologia do exercício, e tinha um programa de saúde da comunidade. Eu acho que eu até reparei, acho que eu cheguei a passar nessa mesma universidade para dar uma olhada, que eu lembro que eu tinha entrado num departamento de kinesiology aí, que tinha alguma coisa semelhante mesmo. Eu estava expandindo um pouco a busca, assim.
Uma coisa que, na verdade, eu achei que esbarra muito, como saúde pública é muito grande, e tem muito mestrado em saúde pública também, né? Não sei se você já chegou a ver isso. E muitos, às vezes eu ficava muito em dúvida, e essa é uma das dúvidas que eu coloquei, poxa, para falar, o cara não tem mestrado, não tem nada, não tem pesquisa, por mais que tenha esse background, essa história e tal. Eu falei, puta, por que um cara sem mestrado vai chegar lá? E alguns PhDs neles, eles colocam pelo menos como será fortemente recomendável, fortemente recomendável, né? exatamente, ter um mestrado na área, né? Enfim, às vezes eu fiquei esbarrei um pouco nisso nas buscas, assim, também. E alguns que pediam, tinha um que pedia, mas tinha alguns que recomendavam, né, essa questão. Vem cá, você não tem uma pós-graduação em saúde pública? Tem. Não é um ano? Então, mas vale, não sei, foram 2 anos, acho. Um ano e meio. Um ano e meio. Tá, 1 ano e meio. Você fez matéria? Fiz. Teve algum projeto que você fez ou só matéria? Teve, se eu não me engano, teve um TCC que a gente fez só. Enfim, encerrou com TCC, mas não teve nenhum projeto. Bruno, porque você não está assistindo as aulas do método. Eu vou aí dar em você, Bruno. Porque você tá me falando aqui que, ai meu Deus, eu vejo lá nos programas que às vezes eu não, mas eu não sei se é equivalente, entende? Porque é que vocês colocaram lá como que é? Studies in Postgraduate, eu não lembro agora o nome também, que faz um tempo que eu vi. Chama pós-graduação, chama Specialization ou Graduate Certificate. Eu acho que era alguma coisa assim. Graduate Certificate. Aí você pensa que não equivale muito. Mas você fez uma pós, você fez disciplina. Quantas disciplinas você fez? Que disciplinas você fez? Me conta, eu quero saber. Vou ter que extrair as coisas de você. É que são várias, na verdade, né? Mas aí tem. Agora você me pegou, agora eu tô sem ela aqui. Mas tem epidemiologia, tem. Você fez epidemiologia. Você fez a matéria de. Mas é uma matéria, mas é curta, são matérias curtas, assim. Mas assim, você não desvalorizando desse jeito mesmo, é terrível. Eu não quero você. Cara, epidemiologia é super legal, é o negócio mais importante da saúde pública. Mas é o core, a saúde pública tem isso, tem que ter, pra mim tem que ter isso. Não dava nem pra falar que ia ter pra saúde pública se tivesse epidemiologia, né? Sim, mas você tem, Bruno. Olha aqui, você tem tudo, você tem uma pós-graduação em saúde pública. Todas as coisas, tem, né? E aí, o que você tem que fazer? Falar. Você tem que falar lá no seu CV, você pode colocar as matérias que você fez epidemiologia, você fez estatística. Pode falar, vamos falar. Fala do projeto que você fez, põe o título lá do TCC que você fez, desse TCC final que você fez. Fala no e-mail, fiz matéria, bota lá, né? Quantas horas foi essa matéria? Foi 20 horas de epidemiologia? Foi 30 horas de epidemiologia? Quantas horas foi essa matéria? Bota lá. Estatística, foi 30 horas? Foi 40 horas? Bota lá quantas horas foi estatística. Tudo isso conta, você não fica inseguro com isso. Você tá tranquilo, tem o background. Tá tranquilo. Cara, e mesmo se você não tivesse feito essas pós, a sua experiência prática de saúde pública, de lidar com pacientes, isso daqui é super válido. Quantos pacientes você já tratou na vida? Quantos pacientes você já viu quando você estava no SUS? Milhares. Muitos. Milhares. Você podia, por exemplo, fazer um levantamento de, assim, quais os principais problemas que eu tratava no SUS? Quais os problemas eu não conseguia tratar porque não tinha recurso no SUS? Né? Você pode fazer um levantamento da sua prática clínica ao longo de não sei quantos anos que você fez prática clínica pública. Você pode fazer um diagnóstico da prática clínica pública no Brasil e colocar ali. Um diagnóstico, né? É claro que você fazer um diagnóstico vai demorar para você, mas aí na hora que você vai colocar ali, você vai colocar em 3, 4 linhas. A pesquisa é isso, né? A gente trabalhando 5 horas para escrever 5 linhas. Mas é isso. Então, assim, fica tranquilo, Bruno. Você tem a sua prática clínica e eu queria que você fizesse isso, essa reflexão da prática clínica que você tem, das pessoas que você já tratou, que você já ajudou, do diagnóstico que você pode fazer. Quantas pessoas vão aplicar para um PhD nos Estados Unidos e tem essa visão interna, clínica, dos problemas de um país subdesenvolvido como o Brasil? Não sei se é subdesenvolvido, você cancelada na internet, sei lá como é que fala, terceiro país, sei lá. Do país do Brasil. Em desenvolvimento. Lascado. Quando não você fala que é em desenvolvimento. Ah, tá devagar esse desenvolvimento. Mas não tá devagar e sempre, mas devagar e nunca, né? Tá bem devagar esse desenvolvimento. Do país lascado, que a saúde, né, tem todos esses problemas.
Então, assim, veja bem que você é um aluno interessante para um programa de saúde pública. Você é um aluno interessante para um programa de saúde pública. Você tem anos de prática, praticando, vendo os pacientes, vendo ali, cara, 90% dos problemas que eu tratava era falta de prevenção, sabe? 80%, né, 80% dos casos das crianças que, sei lá, vinham a ficar internada era falta de conhecimento da mãe. Coisas desse tipo que realmente trazem um impacto da sua vivência clínica. E aí você tem um plus, você tem um plus, você tem um a mais, você tem um bônus, você tem uma coisa extra que não precisava ter, que é a sua pós-graduação em saúde pública. Com matérias que você fez, que você vai citar no seu e-mail, que você vai citar no seu SOP, que você vai colocar, inclusive, no seu CV. Então, assim, tá tranquilo em relação a isso, Bruno. Não fique preocupado em relação a esses programas. E outra coisa que eu quero te falar, os programas fazem isso mesmo, né? Por exemplo, a LSU faltou aluno para aplicar no departamento de engenharia química esses tempos para trás. O coordenador da Sara até mandou um e-mail para ela, pois lá no site da engenharia química tá assim: nosso programa é muito competitivo. Né? Então, todos têm falando isso, 20 candidatos por vaga, não sei o que lá. Todos eles falam isso. Faltou aluno para aplicar. Isso daí tá lá no site sempre. Sempre tá lá no site isso. Nosso programa é muito competitivo. Nós prezamos por alunos que tenham, né, o prêmio Nobel. Eles falam isso. Por quê? Porque eles querem que os fracos que têm medo já fiquem para trás, já nem vou aplicar para esse aqui. Eles têm o dever de querer atrair os melhores alunos para eles. Eles têm o dever de querer atrair os melhores. É isso que eles querem. Mas falta aluno para aplicar. No fim das contas, no fritar dos ovos, eles não estão indo nem aluno para preencher as vagas dele ali que eles precisam. No fim das contas, eles ficam mandando e-mail para a gente, perguntando: manda uns alunos aí para a gente preencher nossas vagas aqui, que não está tendo as vagas de aluno. Mas é isso. Mas você acha que isso é geral ou é só específico aí desse programa da LSU? Todos os programas colocam esse negócio aí. Todos esses programas. Não, mas dessa falta de vaga, assim, de falta de aplicantes, né? Você acha que acontece? Cara, é geral. Eu tenho um amigo que ele é muito meu amigo. Ele é o chefe de pesquisa de saúde pública de um centro de pesquisa muito foda nos Estados Unidos. Depois eu até te passo o nome desse centro de pesquisa ali pela comunidade, se você não contatou ele ainda. Ele é PhD em saúde pública, chefe desse centro de pesquisa, e ele sabe que eu trabalho, né, com prospecção de alunos, com ajudar alunos para ir para os Estados Unidos. Ele falou: Monique, eu nunca na minha vida vi aluno brasileiro aplicando lá para o nosso centro de pesquisa, aplicando para a minha área de pesquisa, e eu não tenho aluno suficiente para dar conta do tanto de dinheiro de pesquisa que eu tenho. Ou seja, é generalizado, sabe? Eu não tenho aluno suficiente para dar conta do tanto de projeto que eu aprovo. Porque o trabalho dele é aprovar projeto de pesquisa. Ele escreve projeto de pesquisa, aprova, só que ele precisa de pessoas para fazer a pesquisa dele. Ele não tem. Olha aí a oportunidade, olha eu sobrando aqui. É você sobrando. Inclusive, eu vou te passar o nome desse centro de pesquisa, que é um centro de pesquisa super grande, e às vezes você não acha porque ele não é diretamente vinculado à universidade. Ele tem um vínculo com a universidade em algumas partes só do centro de pesquisa. Então, e aí tem bolsa, tudo isso normal, em geral. Normalzão, mesma coisa. Normal, igual da universidade. E aí você faz as suas matérias na universidade e a sua pesquisa no centro de pesquisa, em vez de fazer... E eles pagam também a tuition da Wave. 100%. E aí, só que ao invés de você fazer a pesquisa nos laboratórios da universidade, você faz pesquisa nos laboratórios do centro de pesquisa. A sua pesquisa lá. É assim que funciona. Eu tinha uma amiga que também fez num centro de pesquisa, assim. Ela só ia na universidade fazer as aulas dela, mas a vida dela de pesquisa era no centro de pesquisa. Uma coisa que eu perguntei para vocês, como é que é a vida dessas pessoas? Você tem vida? Dá para ter vida? Ou você realmente fica atolado o dia inteiro trabalhando? Não. Não, isso é uma questão... Ainda mais você, que fez medicina, é uma questão de se organizar, você não fica o dia inteiro trabalhando. Ainda mais o PhD vai ser para você férias, já que você fez medicina, tem que ficar naquela... Duas crianças, eu falo, pai, não aproveita nada, não faz nada. Não, imagina, fica tranquilo, o PhD é bem mais tranquilo do que fazer medicina. Quantos anos de internato de medicina vocês fazem? São 2. E como que funciona? Não, o internato
você fica rodando. A faculdade que eu fiz, você tem um hospital. São os 2 últimos anos da faculdade lá, na verdade, né? São 6 anos, só que 4 anos são matérias e 2 anos são internatos. É o internato, que aí você fica rodando em diversas. Geralmente, depende um pouco de cada local, mas geralmente você faz 6 meses em cada clínica grande, 6 meses em cirurgia, 6 meses em gineco, 6 meses em pediatria, 6 meses em clínica médica, e nesse meio tempo aí também tem medicina de família. E aí você passa por um período em hospital, nos serviços, né? Muitas vezes são ambulatoriais, você atende uma série de pacientes. Mas qual que é a rotina? Você entra que horas e sai que horas? 7 normalmente até umas. Depende muito do estágio que você tá, mas assim, das 7 às 5, das 7 às 7. É pesado, fora porque muitas vezes tinha plantão noturno, outras coisas. Não, essa vida é muito pior do que a minha atual, nesse sentido, não tenho nem dúvida também. Mas a minha também não é tão simples, mas é só para entender, porque eu fico pensando, eu tenho que estudar o tempo inteiro. E eu me cobro muito, entendeu? Não, tem razão, você tem toda a razão, assim. Eu posso te afirmar que vão ter momentos que você vai ter que abrir mão de ficar com a sua família. Momentos. Momentos que você vai ter um trabalho para fazer, uma prova, momentos que você vai ter que coletar algum dado que vai demandar mais de você. Mas isso são momentos. Isso não é a regra. Isso não é a regra. A regra é você ter vida. A regra é você ter vida. O programa de PhD, a bolsa de PhD é feita para você não precisar trabalhar. Porque se você... Mas você trabalha, né? A bolsa é trabalhar também, não é? Mas aquela parte do research and teaching. Sim, é nisso que você trabalha. Você não vai precisar fazer serviço de garçom à noite. Mas é um trabalho, não é? Ou não? É um trabalho. Você tem que trabalhar também, né? Trabalho. Isso mesmo, Bruno. As pessoas às vezes não entendem isso. Acho que As pessoas não entendem isso. Você está fazendo ali uma junção. O cara, o pesquisador, o professor, esse cara que eu te falei ali, que ele aprova o projeto, cara, ele tá com 5 milhões na mão dele de dólares. Ele precisa entregar o resultado? Claro que ele tem um tempo hábil ali para entregar aquele resultado. Ele tem 4 anos para entregar o resultado. Mas ele precisa. Aquele negócio. Existe um planejamento para aquele negócio render. Então, existe todo um planejamento. Bom, o nosso objetivo é fazer, sei lá, descobrir qual que é a correlação entre diabetes e sei lá. Prática atividade física, vai. Uma básica. E aí vai ser quebrado em etapas. Bom, Bruno, vamos lá, você vai ser meu estudante de PhD, a gente se conectou aqui, você passou no meu programa e eu quero que você seja meu estudante. Eu tenho esse projeto aqui. O que você acha, Bruno? É o projeto que eu tenho, para a gente trabalhar. Vamos trabalhar nele? Vamos trabalhar nele. Aí o Bruno vai quebrar esse projeto em anos, né? Qual que é o objetivo do primeiro ano? Qual que é o objetivo do segundo ano? Qual que é o objetivo do terceiro ano? E aí você vai fazendo ao longo dos anos. Eu fiz assim, e você vai fazer assim porque o seu projeto vai ser muito prático. Os projetos vão ser muito práticos, provavelmente, nessa parte de saúde pública. Ai, Monique, mas eu não vou poder fazer o que eu gosto, né? Às vezes tem uma parte que eu gosto. Cara, super dá. Você coloca ali junto do seu primeiro, do seu segundo ano, um objetivo extra, né? Eu estou estudando a influência da prática de exercício na diabetes. A prática de exercício na diabetes. Mas eu quero estudar como que esse medicamento também influencia. Cara, eu vou encaixar ali em algum lugar. E é um trabalho, você tem toda a razão, Bruno. Você precisa entregar esses resultados. Você vai entregar esses resultados. Mas o seu dia, a sua rotina, o seu planejamento de o que você vai entregar a cada ano é feito pensando que você é uma pessoa normal. É feito pensando que você tem família, é feito pensando que você precisa de momentos para ficar sozinho. Então, assim, o que acontecia? Nós que éramos solteiros lá nos Estados Unidos, a gente chegava ali em casa às 6h30, 7 horas e ficava à toa. E ficava descansando, aí lia livro, aí saía, aí ficava junto. E as pessoas que tinham família, todos os dias, passavam esse período do tempo com a família delas. Final de semana, vai passar com a sua família. Vai ter final de semana que eu vou precisar fazer coisa? Com certeza. Vai ter final de semana. Mas não é a regra, Bruno. Eu tava conversando com alguém esses dias aqui, essa semana, e aí a gente foi criado, né? A gente foi doutrinado com essa doutrina de que quando você faz PhD, você tem que morrer. Você tem que se sacrificar se você não estiver dando, Se você não estiver dormindo só 2 horas por noite, tá errado. Você tá fazendo isso errado, porque
PhD é assim, cara, isso é tudo, sei lá, de onde que a gente tirou esses mitos, né? De que quem faz doutorado e quem faz PhD, a pessoa não tem vida, a pessoa tem que dormir 2 horas por noite, a pessoa tem que ser miserável, tem que viver para estudar. Cara, não era assim. E eu vi a gente lá fazendo PhD, a gente tinha muito mais vida do que os nossos amigos, por exemplo, que trabalhavam em empresa, né? Porque às vezes você vai trabalhar numa empresa, quando você está no início da carreira, você é muito mais demandante. Você precisa mostrar muito mais resultado. Enquanto isso, a gente estava vivendo a nossa vida muito mais tranquila. Então, eu entendo a sua preocupação, Bruno, e eu te tranquilizo que você vai ter tempo para sua família. A Sara tinha tempo para a família dela. A Sara, no último ano do PhD dela, né, teve um filho pequeno, e ela tinha tempo de escrever o PhD, escrever a tese de doutorado dela, defender o doutorado dela e cuidar da filha dela. A gente subestima a nossa capacidade, Bruno, mas eu sei que você já fez medicina, você sabe da capacidade que você tem. Outra coisa, normalmente quando você chega nesse cara, o cara professor, ele que vai te dar, né, diferente do Brasil, que você entra, por mais que você entre com um projeto também, no fim a coisa sempre muda, mas lá você não entra com um projeto, né, na maioria das vezes. Ele vai te falar, ó, eu estudo isso, e ele vai falar, ó, para você é bem isso que você me falou, vai dividir, ó, se você cuida dessa parte, e agora ele pega na minha mão e vamos indo junto, é isso? É isso, ele pega na sua mão e vamos indo junto. Tem esse big projeto aqui, né, ó, olha o tamanho do projeto que a gente, na hora que você olha, você fala, uau, muito grande, maravilhoso, vamos fazer. Mas ele vai pegar, vocês vão quebrar em pequenas partezinhas, né, pequenos experimentos que você vai fazendo, pequenos objetivos ao longo de um ano. E uma coisa que eu sempre fazia com o meu orientador, eu falava para todo mundo fazer, é que todo final de semestre você precisa checar com ele como que você está indo. Porque existem diferentes tipos de professores, de orientadores, né? Alguns vão te dar esse feedback sempre, outros não, o meu não dava. Como o meu era desse perfil que não dava, todo final de semestre eu sentava, olha, eu fiz isso aqui, como é que tá? Ainda nós ainda estamos dentro do plano daquele. Então, assim, ele pegava na minha mão. Ainda tá dentro do plano daquele projeto grande? Isso aqui dá para me formar? Eu vou conseguir formar com isso aqui? Porque eu tenho medo de eu chegar lá e eu não ter dado o suficiente para formar. E aí, e eu sempre muito, né, pedindo o feedback dele. Isso aqui dá para me formar? Isso aqui tá dentro do plano? E aí, quando eu fui ficando mais madura, né, depois do meu segundo, terceiro ano, eu fui falando, olha, eu quero incluir isso daqui, porque isso aqui é um objeto de estudo que me interessa estudar isso daqui. Dá para incluir? Ah, dá, mas não dá, mas não pode desviar do plano, do grande plano. Dá para incluir, mas não dá para desviar. E aí a gente incluía sem desviar. Então, é isso, Bruno. Ele vai pegar na sua mão, eles pegam na mão da gente. E fora que eles já têm uma equipe super bem informadas, né? Eles têm pós-doc, eles têm técnico de laboratório, que coisa que a gente não vê aqui no Brasil. É um funcionário que está lá para cuidar do laboratório, para ajudar os alunos de pós-graduação. Como eles têm uma abundância de recursos e a escassez é justamente de pessoas, a gente se sente bem, a gente não fica largado. Ninguém vai te largar lá. E é por isso que às vezes eu falo para os nossos alunos assim, cara, você é familiarizado com a técnica? Você é familiarizado com fazer um PCR, por exemplo? Põe lá que você sabe fazer um PCR. Porque você não vai chegar lá e o professor vai falar assim, eu vi aqui no seu currículo que você sabe fazer um PCR. Vai lá e faz um PCR para mim ver. Não, o cara vai chegar lá, agora nós vamos te ensinar como que a gente faz PCR aqui no meu laboratório. Fulano de tal. Aí vem o fulano com o protocolo do laboratório, porque cada laboratório tem o seu próprio protocolo. Vem a pessoa com o protocolo do laboratório e fala, bom, o protocolo do laboratório é esse, vamos aqui fazer como que a gente faz aqui no laboratório. É isso. Então, assim, sempre vai ter pessoas junto com você, você nunca vai ficar jogado, nem a gente que vai fazer pesquisa, né, como é o seu caso, que provavelmente vai ser mais pesquisa do que ser professor assistente, e nem quem vai ser professor assistente, porque, igual você falou, é uma troca, é um trabalho. Ou você vai trabalhar fazendo pesquisa, ou você vai trabalhar sendo professor assistente. Então, se você for ser professor assistente, ninguém vai chegar lá e falar, toma aqui uns alunos aí para você toma conta dos alunos. Tem treinamento, tem professor que auxilia. Eles são muito preparados para esse sistema. Eles precisam da gente lá. Então, eles são preparados para instruir a gente para que o negócio não colapse. Porque senão é ruim para eles se o negócio colapsar.
Esse é um dos medos mesmo, assim, de novo, é comum para eles, mas não é comum para gente, então cria esse monte de fantasia, né, de que você vai ficar lá e vai ter que dar aula para alguém no fim. O teacher não é nem você dar aula em geral, né, trabalho mais administrativo da classe, né, da turma, provavelmente. Quando você Corrigir. é professor assistente, né? Às vezes você ajuda o professor a preparar aquelas aulas práticas de laboratório, a juntar as amostras, ou então você ajuda ele a corrigir trabalho, corrigir prova, ajudar a olhar a prova dos alunos. É muito isso. Nossa, ninguém fica jogado lá. É porque eu entendo, porque eu não entendia quando eu estava aqui no Brasil. Mas quando você vai lá que você vê como é que é nos bastidores, como que eles são preparados, aí você fala, não, tá tranquilo. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, que a água tá quentinha. Um pouco dessas questões mesmo, assim, acho que você me sanou um pouco dessas dúvidas do PhD, né, dos pré-requisitos, porque era uma coisa que eu tinha até desanimado um pouco no sentido, porque quando eu via essas coisas, via a quantidade de inscrição, de concorrência que eles colocam no site, quando eu via as exigências e tal, eu falei, meu, não é para mim. Bruno, eu não sei se você já ouviu a gente falando. Faz tempo que a gente não fala disso, não sei se você já ouviu a gente falando. Desse pessoal que eles colocam lá no site, né? E tivemos 500 candidatos, né? E tivemos 500 candidatos, não 500, tivemos 500 candidatos. Que eles colocam lá no site, mas você não sabe o nível desses candidatos. Você já viu a gente falando disso? Não, nunca vi vocês direto. Deixa eu falar para vocês. A gente teve uma história de uma mentorada nossa, e aí depois vários mentorados nossos contaram essa mesma história. Que ela foi participar de um webinar, esses webinars de departamento, e aí ela participando do webinar, ela chegou lá, tinha 1.000 alunos no webinar só para aquele departamento. Não era 1.000, era um número assim, sei lá, um número que ela falou, putz, que ela falou assim, nossa, esse tanto de gente no webinar desse departamento, e ela ficou super assustada. E aí as pessoas apresentam o departamento, esse aqui é o nosso departamento, né? Porque eles querem que você se inscreva, eles querem chamar aluno. Esse aqui é o nosso departamento, a gente tem 20 laboratórios, a gente tem 20 salas de aula, nananana, a gente tem 200 milhões de pesquisa, nananana. Alguém tem alguma pergunta? Os estudantes de mestrado e PhD. E as pessoas começaram a perguntar coisa tipo assim, precisa de TOEFL? Quantas cartas de recomendação eu preciso? As pessoas começaram a fazer esse tipo de pergunta. Tipo, todas as pessoas. Quantas cartas de recomendação? Aí o outro, eu também tenho essa dúvida. Aí ela falou, não, peraí. Eu tô em outro nível. Eu tô em outro patamar. Eu não tem nem como, assim. Aí ela ficou super tranquila. E ela foi lá na comunidade contar essa história, que ficou super tranquila, que as perguntas eram umas perguntas que nenhum dos nossos alunos nunca teriam, né? Precisa de TOEFL? Precisa de quantas cartas de recomendação? Tem bolsa? Tipo, nossos alunos nunca teriam esse tipo de pergunta. E aí ela foi lá contar, e vários alunos foram lá e comentaram embaixo, que também já participaram. E é isso muito que acontece, né? Não tem aquelas pessoas que vão fazer concurso público, se inscreve lá para o concurso público e nem lê o edital? Não lê o edital. Aí você vai ver lá para o concurso público, tem 500 candidatos por vaga. Mas desses 500 candidatos, 400 não leu o edital. 400 nem leu o edital. Dos 100 que leram o edital, 50 não estudou. Porque só foi ler o edital e falou, nossa, pelo amor de Deus, isso aqui é muita coisa, vou dar só uma passada de olho aqui por cima. Então, 50 dos que estudaram não vão estudar da forma correta. Vão estudar de qualquer jeito. No final das contas, a sua concorrência é muito pouca. Não são aqueles 500. Quem se inscreve e não lê edital, estuda, não faz nada, não é concorrente. Tá ali só fazendo o número. E isso acontece também na pós-graduação lá nos Estados Unidos. A gente acha que não, mas, cara, tem uma galera aí que se inscreve. Tem gente que se inscreve sem a nota mínima do TOEFL. Tem gente que se inscreve sem mandar as cartas de recomendação, sem saber que são 3 cartas de recomendação e manda 2. Então, assim, fica tranquilo quanto a isso. Esses números, tanto esses números que aparecem ali no site às vezes, né? A gente tem, né, X candidatos ali todos os anos. Quanto esse negócio da universidade fala, nossa, nós somos um programa muito competitivo.
vários, né, vários alunos se inscrevem. Falta aluno lá. Assim, certeza que todo ano falta aluno lá se inscrevendo. Por quê? Porque eles não podem pegar a pessoa que mandou 2 cartas de recomendação antes. Eles não podem pegar uma pessoa que tá se inscrevendo sem TOEFL. Eles não podem pegar uma pessoa que fez um SOP que não estava de acordo com o que eles pediram lá. Aí eles ficam sem opção, porque não tem nem ninguém que faz as coisas. Enfim, esses daí não são os seus concorrentes. Os seus concorrentes são as pessoas que realmente fazem o negócio da forma correta. Fazem o beabá, o negócio 100%. O resto, não se preocupa, Bruno, não são seus concorrentes. Eu acho que melhorar a narrativa mesmo, também um pouco do que você está mostrando, né? Eu vou te contar, viu? Eu já pus um asterisco aqui no seu nome aqui, ó. Que eu vou pegar seu e eu pessoalmente vou olhar isso daí. Vou ter um asterisco aqui no seu nome, porque, Bruno, pelo amor de Deus, a gente vai ter uma imersão de SOP. Vai ser, vamos confirmar as datas ainda, mas a gente vai ter uma imersão de SOP e vai ter uma surpresa e vai ser super bom para sua área também, nessa surpresa. Mas a melhorar a sua narrativa, eu queria muito que você fizesse essa reflexão e colocasse no seu SOP. Eu vou pôr aqui no seu um asterisco. Vai colocar um pequeno diagnóstico da saúde pública no Brasil e vai levantar esse questionamento, né, de você querer fazer o PhD porque isso sempre te incomodou. Eu quero que isso é muito sólido para o seu background. Isso é muito sólido. No seu primeiro e-mail, você já escreveu seu primeiro e-mail? Não, porque eu te falei, eu estava um pouquinho ainda, agora eu tinha dado uma... Eu estava com tanta coisa no trabalho, e eu realmente eu dei uma segurada, ainda mais no Covid, subiu um monte agora, eu tava pegando tanta gente, enfim. Subiu? Meu Deus. Aqui no Brasil, agora deve estar caindo de novo, mas subiu muito esses últimos 2 meses. Deus que nos defenda. Eu quero que você coloque no seu primeiro e-mail, manda lá na comunidade, que a gente dá uma olhada no seu primeiro e-mail. Tá. Essas disciplinas que você fez lá na sua pós, epidemiologia, estatística, dá uma olhada nas outras e coloca as horas também. E coloca o título do projeto do seu TCC. E manda lá na comunidade o seu primeiro e-mail, que a gente vai olhar para você. Beleza. Combinado, Bruno? Beleza, obrigado, Monique. Não, e qualquer coisa fala com a gente lá na comunidade, que quando tiver essas questões, a gente tá aberto também para responder essas questões ali de, ai, menina, será que eu vou ter tempo para viver? Ah, a gente te fala, te fala a nossa rotina, te chama a gente, né? Às vezes a gente chama alguém ali, vamos chamar alguém na nossa mentoria mensal para falar da rotina de família lá, né? Perfeito, muito obrigado, Monique. Até mais, Bruno. Tchau, tchau.